Paz do Senhor, irmãos, bom dia! Como é bom sentirmos e desfrutarmos a presença do Senhor em nossas vidas, em nós, entre nós e através de nós. Como é bom estarmos juntos, buscando a presença do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aplicativo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma autoridade, sobre a autoridade que prevalece sobre as demais coisas. A autoridade que prevalece é o nome do tema que nós estudaremos hoje. E vamos tentar pensar, entender e, no final de tudo, sabermos, compreender e sairmos daqui pensando, ruminando, procurando viver, procurando exercitar essa autoridade que o Senhor nos dá e que nós temos o privilégio de desfrutá-la. Só precisamos entender e viver esta autoridade que o Senhor dispensa sobre cada um de nós. Esse texto, ele tem o seu paralelo também em Lucas 7, mas nós vamos ler Mateus 8. Em alguns momentos eu vou citar Lucas também, e aí a gente vai trabalhando aí o texto, que fala, é uma história muito conhecida. Algum tempo atrás a gente pregou aqui sobre isso, também sobre como atrairmos a atenção de Deus, de Jesus, ou como surpreender a Cristo, embora é impossível isso acontecer, mas nós vamos ver um relato de uma fé que deixou Jesus admirado. E será que se ele olhar para cada um de nós aqui, para as nossas vidas, para os nossos corações aqui, será que ele vai encontrar uma fé que o deixe admirado? Ou uma fé que chame, desperte a atenção dos céus sobre as nossas vidas, sobre a sua casa? Então é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui hoje, pensando nesse texto. Então, se você achou aí, Mateus 8, nós vamos ler dos versículos 5 até o 13, que diz assim: Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. E o versículo 11, Jesus, então, ele dá uma breve mudada, uma breve guinada no assunto, e nos chama muito a atenção quando ele diz que: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e te seja feito conforme crestes. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Senhor, fala conosco. A sua presença é real neste lugar, o teu espírito já está fluindo aqui, que nós saiamos daqui, ó Deus, praticantes da tua palavra, exercendo a nossa fé na autoridade do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A autoridade deste homem. Vamos falar um pouquinho sobre o centurião. Esse centurião, o seu nome na Bíblia não nos é relatado. Nós conhecemos lá em Atos a história de Cornélio, que era um centurião. Mas esse centurião, citado em Mateus e Lucas, ele não é mencionado pelo nome, mas nós sabemos algumas características de um centurião. O centurião, ele era a sexta, na hierarquia do exército romano, ele era o sexto homem mais importante. Ele era um homem importante, de influência, de autoridade. E nós vemos que o exército romano na época, lembre-se que Roma dominava o mundo. O imperador de Roma, ele era o cara que era visto como um deus. Todos o idolatravam, todos o obedeciam, inclusive a palavra que nós conhecemos hoje como evangelho, que após Jesus a palavra evangelho
tornou-se um outro significado, né? Recebeu um outro significado. Mas o imperador ele era tão importante que lá no calendário romano, a palavra evangelho, que quer dizer boa notícia, ela era colocada no dia do aniversário do imperador. Então, depois da era cristã, né, que toma um outro rumo, um outro significado. Mas até então a boa notícia era a data do aniversário do imperador. Não podemos nos esquecer. Ainda bem que Jesus mudou essa história, né? Hoje o evangelho é a boa notícia da salvação. Mas voltando para a organização do exército romano. Como que era feito, como que ele era regido, como que ele era dirigido. O exército romano ele era formado por diversas legiões de soldados, né, que era dirigido por um legado, uma pessoa que esse legado equivale hoje a um general. E cada legião ela era formada pelas coortes. No caso, uma coorte era regida pelos seus tribunos, e cada uma delas tinha 1.000 soldados. Logo, então, uma legião era formada por 6 coortes. E cada coorte era formado por 10 centúrias, que era uma guarda com uma tropa com 100 soldados. E o centurião era o guarda ali, o comandante, que cuidava dessa turminha aí de 100 soldados. Então é interessante que nós vamos ver que esses homens eram homens poderosos, ricos. Eles detinham muita autoridade entre as suas tropas e entre o povo. Alguns o temiam por serem subordinados como soldados, mas a população os temia porque eles eram representantes de Roma, representantes do imperador. Eram homens muitas vezes cruéis, malvados, não estavam preocupados com a massa da população. Esnobavam, humilhavam, xingavam, enfim. Não se relacionava com essa população, com esse povão, mas era um povo que eram homens que desfrutavam de grande poder, tanto financeiro quanto do seu status social. Então nós estamos diante de um cenário que nós vamos ver nos capítulos iniciais de Mateus, quando após a genealogia Jesus nasce, de repente Jesus já vai para o Egito, né? Nós vamos ver aquela questão de Herodes o Grande mandando matar todas as crianças depois que os magos passam por Jerusalém. Jesus vai para Nazaré. E aí nós vamos ver um hiato. No livro de Mateus, nós vamos ver Jesus ali com 2 anos indo para Nazaré, e de repente ele já aparece com 30 anos no capítulo 3. Quando João Batista aparece batizando o povo, Jesus vai lá para ser batizado. Capítulo 4, Jesus vai para o deserto para ser provado e aprovado. No capítulo 5, ele já está pregando no monte, né, o famoso Sermão do Monte. Então, nós vamos ver ali o capítulo 5, 6 e 7, a ética radical de Jesus, né, o sermão da bem-aventurança. E quando ele desce desse sermão, quando ele sai da Galileia e volta para Cafarnaum, onde ele exerce boa parte do seu ministério, Cafarnaum era uma cidade forte, importante, portuária. Então, ali Jesus, a maior parte do seu ministério está ali naquela região, Cafarnaum, Galileia ali. E então a Cafarnaum era uma cidade importantíssima. Então tinha umas tropas destacadas para cuidar daquela cidade, até porque as tropas do exército romano ali naquelas cidades, eles estavam ali para manter a ordem. Vocês vão ver quando Herodes está lá questionando sobre Jesus, Pilatos, aquela confusão toda ali, e os próprios sacerdotes eles não querem criar confusão, porque eles não querem chamar a atenção de Roma sobre eles, né, para manter a ordem. Eles não queriam causar nenhum olhar do imperador sobre eles, porque isso não era um bom sinal. Então, Cafarnaum era uma cidade muito importante. Então, por isso que nós vemos os textos ali relatando a tropa, uma parte da tropa do exército romano naquela cidade. Agora é interessante ver que esse centurião, embora não fosse normal de um centurião viver num círculo de pessoas simples, da massa da sociedade, nós vamos ver que este centurião, especificamente, ele era diferente. Ele conhecia os seus soldados, ele se relacionava, esse centurião ele era fora da curva, porque ele fazia exatamente o que nenhum outro fazia. Ele se relacionava com seus soldados.
Ele tinha uma amizade com os seus soldados. Isso não era comum. Um outro ponto importante que nós vamos ver no relato de Lucas 7, por exemplo, ele se relacionava não só com os seus soldados, mas ele se relacionava com a população. O versículo 5 de Lucas 7 vai dizer que, inclusive, esse homem conhecia o Deus dos judeus, conhecia a história de vida dos judeus, conhecia como eles se comportavam, conhecia a sua hipocrisia, conhecia os seus pontos negativos, sim, conhecia, mas também conhecia os seus pontos positivos. Eram pessoas, na sua grande maioria, homens tementes a Deus, cumpridores das leis de Moisés. Nem todos conseguiram ver em Cristo o Messias prometido na Torá, mas ele entendia que aquele povo era um povo fiel naquilo que eles criam. Tanto que nós vamos ver em Lucas que este homem, com recursos próprios, tirou dinheiro do seu bolso e construiu uma sinagoga para aquele povo. Ele construiu uma sinagoga para os judeus. Isso quer dizer que ele não só construiu, mas ele também incentivava aquele povo a buscar a Deus. Por quê? Porque quando um povo está buscando, quando o povo está exercitando a sua fé, principalmente no Deus do povo hebreu, o Deus conhecido daquela galera toda, que é o Deus que nós servimos hoje. Ele sabia que uma sociedade que temente a Deus, que buscava a Deus, era uma sociedade que ia garantir a paz no seu reinado, no seu bairro, ali no seu domínio. Então ele investia de uma forma pesada, mesmo quando isso era contrário à prática de um centurião romano. Então, ele era muito bem quisto, todo mundo gostava daquele cara. Eu acho que ele chamava André, inclusive. Né? Para todo mundo gostar dele assim, tinha que ter um nome bonito. Então, esse tipo diferente de ser, esse tipo diferente de se relacionar, de se comportar, fez com que, de alguma forma, este homem fosse impactado pela mensagem de Jesus que ele andara ouvindo por ali. Lembre-se, o capítulo 3, 4 de Mateus já está contando, nos narrando, que Jesus já era conhecido, porque ele já realizara diversos milagres pela Galileia. Então, a história, o nome, as coisas que Jesus estava fazendo já eram conhecidas. E é interessante que nós vamos observar que a autoridade deste homem estava na sua humildade. Ele era um homem muito humilde. E a sua humildade era tamanha que quando ele ouviu falar sobre este Jesus, que curava, que restaurava, que libertava os endemoniados, a palavra de Cristo entrou de uma forma no seu coração. A graça preveniente agiu na sua vida de uma forma que o seu coração começou a ser transformado apenas em ouvir a palavra, ouvir sobre Jesus. E é interessante que isso fez com que ele não duvidasse. Ao saber que ele precisaria do mestre, ao saber que ele precisaria de alguém, ele sabia aonde procurar, porque ele sabia que ele iria encontrar. E olha que coisa interessante que nós vamos ver. Um homem elitizado, um homem que tinha uma autoridade que era inquestionável, ele tinha ao seu redor homens que dariam a vida por ele, mas ele era um cara fora da curva, ele se preocupava. Lucas 7 vai dizer que ele manda, né? Nós lemos o texto dizendo que o centurião foi até Jesus. Lá em Lucas, diz que o centurião enviou alguns líderes judeus para falar com Jesus. São óticas diferentes, mas, independente de ter sido ele pessoalmente ou encaminhado alguém para representá-lo, o fim da história continua sendo o mesmo, né? A mensagem, o pedido de socorro chegou até Jesus. Mas em Lucas nós vemos um detalhe muito interessante, que os homens que chegaram ali até Jesus falando sobre esse centurião vai contar, dizer, olha, esse cara ele é bacana, ele ama a nossa nação, ele se preocupa com a gente, tanto se preocupa que ele está lá agora neste momento
preocupado com o seu servo, que está lá paralítico, com dores, gemendo, sofrendo. Ele merece que o Senhor vá lá. Ele merece que o Senhor esteja ali na sua casa, fazendo, curando, restaurando, salvando aquela vida, salvando aquela família. Ele se preocupa conosco. Por favor, Jesus, vá até lá. E é interessante que, quando está falando que o servo daquele centurião estava doente, é interessante que em Mateus, a palavra servo no grego é país, é a ideia de filho. É a mesma palavra para traduzir por filho. Então, se aquele servo não era o próprio filho do centurião, era um servo, era um funcionário, era um soldado que era tão amado quanto um filho. Olha que coisa linda isso. Se nós vemos que o estereótipo de um centurião, ou de um soldado, de um chefe romano, é justamente desprezar a todos, esse centurião amava o seu servo como a um filho, ao ponto de despojar-se da sua autoridade e ir buscar um mestre judeu que estava curando, ou um curandeiro, né, para resolver o problema do seu filho. Aquele homem tinha dinheiro, aquele homem tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha recursos. E eu não tenho dúvida de que ele já tinha procurado médicos, já tinha procurado especialistas no assunto, já tinha investido recursos, já tinha dado carteirada, né, como diz por aí, mostrado a sua autoridade, o seu poder, mas nada havia resolvido. E aí ele entende que há um mestre andando por aí pelas ruas, que este sim pode curar o meu servo. Vou falar com ele. A maior autoridade deste centurião foi demonstrar a sua humildade diante do Senhor. Senhor, o meu servo está em casa definhando, ele está sofrendo, por favor, cure meu servo, traga paz para aquele sofrimento, traga paz para aquela dor. Então nós vamos ver que aquele homem, com toda a autoridade que lhe era outorgada, ele conseguiu entender que a sua autoridade estava na sua humildade em interceder pelo seu servo. E aí a gente vê que a verdadeira autoridade na vida cristã não reside em nosso status, não reside em nosso poder, não reside em nossa autoridade, mas na humilde submissão à palavra de Cristo. E com isso eu vou para um segundo ponto, que é a autoridade da palavra. Se nós vimos a autoridade na humildade, isso significa que quando nós nos humilhamos diante do Senhor, como diz lá em 1 Pedro, né, Ele nos exalta. E a melhor coisa que existe no mundo é nós não nos exaltarmos a nós mesmos, mas sim deixar que o Senhor nos exalte, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos defenda. Nós não precisamos nos auto-justificar, nós não precisamos nos autodefender, ou se apresentar como isso ou como aquilo. Nós precisamos nos submeter à vontade do Pai, porque Ele mostrará quem somos, Ele nos defenderá, Ele cumprirá aquilo que Ele tem para nós, é a sua palavra. Então, é muito importante nós entendermos isso, que nós devemos nos humilhar diante do Senhor para que a seu tempo Ele nos exalte. Mas agora no versículo 7 nós vamos ver Jesus dizendo o que para aquele centurião? Ah, tá bom, eu vou. Versículo 7, Jesus diz lá, eu vou lá e irei curá-lo. Olha só, uma resposta desejada, mas inesperada. Ele desejava tanto ouvir isso que quando ele ouve, ele toma um susto, ele toma um baque, o centurião. E é interessante que nós vamos ver que, embora o texto lido, a maioria das traduções, elas trazem uma resposta como uma afirmação, Jesus dizendo, eu irei e o curarei. O enfático ali, o eu no grego, né, o ego, né, a palavra para eu é ego, esse ego enfático é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu, um judeu, vou lá, eu devo realmente, eu, um judeu, devo ir lá curar o seu servo, que é um romano, gentil, judeu, inimigo do meu povo?
Eu mencionei aqui, né, que os gregos, os romanos, eram considerados gentios. Quando nós lemos na Bíblia os gentios, são os não-judeus. E o povo, eles eram bem sectários, era tipo assim, o judeu presta, o não-judeu, né, o gentio não presta. Então, o centurião sabia disso e Jesus também sabia disso, né? Naquela época, nós sabemos que os judeus consideravam os gentios como um cachorro, né? Os judeus consideravam os gentios, né, os não-judeus, como qualquer coisa ruim, né? Prostituta, bandido, corrupto, era tudo equiparado ali ao não-judeu. Então, essa rixa, essa rivalidade entre os judeus com as demais nações, com os demais povos, era conhecido tanto com o centurião. Lembra-se que eu disse que o centurião conhecia o ambiente em que ele estava inserido, ele sabia dessas coisas. Então, quando Jesus vira para ele e diz: eu devo ir lá curá-lo? O centurião diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá até o meu teto, mas eu creio no Senhor, eu tenho fé suficiente para entender que basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha a fé daquele homem. Muitos que andavam com Jesus, muitos aqui hoje, muitos que vão nos ouvir, conhecem a Cristo, assim como aquele povo andou com Jesus e não tiveram fé suficiente como aquele gentil centurião romano. Senhor, o Senhor nem precisa ir lá. Eu tenho fé suficiente de que o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Queridos, basta uma palavra do nosso Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do nosso Deus para que as vidas sejam ressuscitadas, para que o doente seja curado, para que o possesso seja liberto, o drogado, o alcoólatra seja liberto. Basta uma palavra. E esta palavra que o Senhor traz ali, para aquele homem ser curado, veio do exercício da fé, da intercessão de um homem. Olha só. Aí nós vemos a autoridade da palavra. Mas é interessante que nós vamos ver que não foi o fato de reconhecer a rivalidade entre os povos que surpreendeu Jesus, mas essa fé. Poxa vida, eu não encontrei isso em nenhum outro lugar. Eu não encontrei na Galileia, eu não encontrei em Pérea, eu não encontrei em Cafarnaum. Entre o povo de Deus, eu não encontrei tamanha fé. O centurião, ele não era um judeu, ele não foi criado segundo as leis de Moisés, ele não foi criado na escola bíblica dominical, ele não participava de GCs, ele não estava muito familiarizado com uma série de costumes peculiares ao povo de Deus, mas aquele homem, que era um capitão romano, com autoridade, com poder, ele aprendeu, ele entendeu, ele abriu o seu coração e sabia que a autoridade da palavra de Cristo era o suficiente para mudar histórias, para mudar vida, para mudar diagnósticos. Como que pode, então, o homem que era fora do povo, como que esse homem que nem conhecia Deus, nem conhecia Jesus pessoalmente, veio conhecer depois, como que esse homem poderia crer desta forma? Bem-aventurado os que não viram e creram. Paulo também vai dizer, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui ouvindo tanto. Há quantos anos nós ouvimos a palavra de Deus? Nós precisamos aprender a exercitar a autoridade que a palavra de Deus nos dá. Você tem autoridade porque você é representante de Cristo na terra. Você tem autoridade do alto. Olha que coisa interessante que nós vamos ver. Embora o centurião ele vai usar uma analogia, uma comparação muito interessante para justificar a sua fé. Por quê? Vamos entender aqui uma coisa. Lá no versículos 8 e 9 ele diz, né? Eu tenho autoridade, eu sou sujeito à autoridade
e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, ao meu servo faz isso e ele faz, sem questionar, sem pestanejar. Ele coloca, então, essa comparação, ele fala, Senhor, Jesus, vê só, se eu, que sou um simples centurião romano, eu falo e as coisas acontecem, quem dirá o Senhor, que é o Filho de Deus, a autoridade do Senhor, não vem do imperador romano como a minha. A autoridade de Jesus vem do próprio Deus. Então, quando Jesus fala, é Deus falando. Irmãos, quando Jesus fala conosco, é Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus fazendo, e não há autoridade maior do que essa. Por isso que, então, este homem, ele olha e fala, Senhor, você pode curar à distância. O Senhor pode fazer isso, porque o Senhor pode fazer qualquer coisa, porque a sua autoridade vem de Deus. Olha que pensamento profundo. E este mesmo Deus, ao qual o centurião está se referindo, é o Deus que está conosco aqui nesta manhã, é o Deus que nos relaciona, que se relaciona conosco diariamente nas nossas casas, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, lá no Enem, no trabalho, enfim, aonde nós estamos nos relacionando com esse Senhor. Nós precisamos aprender, então, a desfrutar desta autoridade que o Senhor nos dá. Quando nós orarmos aqui, o enfermo ser curado, porque a autoridade não está em nós, a autoridade está no Senhor Jesus, na palavra dEle. E é por causa do seu nome, do poder que há no nome do Senhor Jesus, por causa do poder que há na palavra do Senhor, é que as coisas acontecem. E esse homem entendeu. Este homem entendeu. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus vai terminar dizendo isso lá no capítulo 28, né? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada. E aí Jesus vira para os seus discípulos. E lembre-se, nós somos discípulos de Cristo. Então aí ele diz, toda a autoridade me foi dada. E agora eu transfiro-as a vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos essa autoridade, nós temos este poder, porque vem do alto, e o Senhor está delegando a mim e a você a autoridade que Deus o incumbiu. Olha que coisa linda. Nós sabemos que o soldado que desobedecesse às ordens do centurião estaria desobedecendo o próprio imperador, estaria afrontando a própria Roma. Então, quando nós desobedecemos as palavras que nós aprendemos aqui na Bíblia, quando nós não damos atenção para aquilo que Jesus está nos falando, nós estamos sendo negligentes com o próprio Deus. E isso é um pecado imperdoável. Olha só, desafiar a Jesus, ser desobediente a Jesus, é desobedecer o próprio Deus. Foi essa analogia que revelou, então, essa fé impressionante em Cristo. O centurião entendeu que Jesus não precisava de nenhum ritual, Jesus não precisava de mágica, Jesus não precisava de ajuda de nada para que o seu servo fosse curado a alguns quilômetros de distância, porque a autoridade de Jesus era a autoridade de Deus. Querido, se o Senhor Jesus disser uma coisa, essa palavra, essa coisa vai acontecer. Aquilo que o Senhor prometeu há de se cumprir. E aonde nós encontramos aquilo que o Senhor nos prometeu? Na sua palavra. Fique sempre com a palavra, não com profetada por aí. A palavra de Deus é o nosso crivo. E se está na sua palavra, se está nas Escrituras, há de se cumprir. Deus não é mentiroso. Deus não é filho do homem para si, não é como o homem para se equivocar, para errar, para mudar. Não. A palavra de Deus, ela é certeira. Chegar a essa conclusão grandiosa só era possível mediante uma fé extraordinária. Uma fé conectada com a humildade, com uma humildade igualmente grande. Ele conseguiu entender que tudo o que ele podia fazer era clamar a Jesus, irmãos. Tanto o homem mais rico, o Elon Musk, né, o primeiro trilionário da história, com todo o seu $1 trilhão,
ele não consegue fazer nada diante de um leito de hospital. Só o Senhor pode. Então, irmãos, diante do Senhor não há rico, não há trilionário, não há pobre, não há preto, não há branco, não há amarelo, não há direita, não há esquerda. Nós precisamos todos nos submetermos à vontade do Senhor. E aí é muito lindo isso, porque o próprio Jesus olha para os seus ouvintes e diz: eu não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Que ele possa olhar para nós hoje, lá no céu, nesse momento, e olhar aqui para esse grupo aqui na Abraço e falar: olha, estou encontrando uma meia dúzia de crente ali, com uma fé que move montanhas, com a fezinha do tamanho do grão de mostarda, mas que ele nos encontre desta forma. A autoridade, ela está na humildade, de reconhecermos a autoridade da palavra. E quando nós reconhecemos humildemente a autoridade da palavra, nós vamos entender a verdade revelada através da autoridade que é Jesus Cristo. A autoridade de Jesus Cristo nos revela a verdade. Lucas, ele vai encerrar, se nós lermos lá o capítulo 7, do versículo 1 ao 10, mais ou menos ali no versículo 9 e 10, ele já encerra aí a sua narrativa. Mas Mateus, ele vai continuar dizendo algo muito interessante. É como se Jesus nesse momento tivesse encerrado a história. Olha, não encontrei tamanha fé. Mas está tudo bem, sejam assim. Mas olha o que Jesus vai continuar dizendo lá em Mateus. Versículo 11. Também vos digo que muitos irão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse centurião, ele representa o início de muitos estrangeiros, de muitos gentios, que eram considerados inimigos, né? Raça espúria, cachorros. Jesus está dizendo agora que muitos virão de fora e eles vão fazer parte da mesa do banquete celestial, enquanto os muitos que se acham que estão escolhidos, que se acham que já são eleitos, que se acham que já fazem parte da mesa, serão lançados fora. Olha que coisa interessante e que coisa horripilante para nos preocuparmos. João 1, 10, 11 e 12 diz o que? Jesus dizendo ao seu povo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Queridos, não é porque nós nascemos, ou no caso deles, não é porque eles nasceram judeus, debaixo da aliança abraâmica, que eles eram eleitos. Jesus está nos dizendo que a eleição vem pela fé, fé no Filho de Deus, ou como diz Norman Geisler, né? Eleitos no Filho, eleitos pelo Filho. E Efésios vai dizer que nós somos eleitos pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo. Então, os que cresceram na fé, mas nunca tiveram fé de fato, aqueles judeus, eles ficarão de fora, isolados da graça. Eles vão ficar fora do banquete, Mateus 22. Agora nós vamos ver que o preço pago por não reconhecerem, por não obedecerem a Cristo, será alto demais. Eles serão lançados nas trevas inferiores. Qual é a tradução para trevas inferiores, irmãos? Hades, inferno. Aqueles que desobedecerem, que não viverem uma vida para que serão lançados fora, serão lançados no fogo do inferno, enxofre. E ali haverá choro e ranger de dentes. Choro, sofrimento, ranger de dente, desespero. E ali será por toda eternidade. Será por uma eternidade escolhida enquanto estamos em vida.
Ou seja, as decisões que tomamos agora refletirão diretamente, terão impacto direto na nossa eternidade. E nós podemos escolher agora uma vida com o Senhor ou uma vida no Hades, onde haverá choro e ranger de dente. Jesus se revelou como o caminho, a verdade e a vida, o caminho que leva à salvação. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Você pode ser trilionário, você pode ser bonito, você pode ser gordo, você pode ser magro, mas se você não for pelo caminho da cruz, você não chegará a lugar nenhum. Os judeus enganavam-se achando que seriam salvos por serem filhos de Abraão, mas Paulo vai dizer lá em Romanos 9, versículos 6 e 7, nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Nem todos, por serem descendência de Abraão, são todos seus filhos. Muitos consideram-se filhos de Deus, mas estão longe de Deus, mesmo estando dentro das igrejas. Já pararam para pensar nisso? Muitos estão até com a Bíblia embaixo do braço, mas estão distantes deste Deus da Bíblia e se auto-enganam. Se auto-enganam e estão indo para o inferno mesmo dentro da igreja. Mateus 7,21 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai estará no céu. A história do centurião é um espelho para a nossa vida. De nada vale o nosso lugar, o nosso status, a nossa autoridade. Não vai valer nada se nós estamos na igreja, se falta a fé que age pela humildade e reconhece a autoridade da palavra de Cristo. A autoridade da palavra revelada por Cristo anula todo o privilégio humano. Como aquele centurião, nós somos chamados a responder com fé genuína, não com tradição ou títulos. Não basta estar na igreja. É preciso viver a vida de Cristo. Não basta estar na igreja, é preciso ser obediente a Cristo. Não basta estar na igreja, precisamos viver uma vida, uma fé que agrade a Cristo. O direito ao banquete eterno não é herdado por recursos, não é herdado por autoridade da terra, não é herdada por títulos, mas é herdado pela verdade, pela autoridade da verdade, da palavra, que é Jesus Cristo. Reconhecer Jesus como autoridade nos fará obedecê-lo de verdade, saindo da nossa superficialidade e imergindo no Espírito. É sair da pontinha, da beira da praia e se lançar lá no meio do oceano, o oceano do Espírito. É deixar de viver no raso e se aprofundar naquilo que o Senhor tem para nos dar. É vivermos uma vida plena, satisfeita em Cristo. Concluindo, irmãos, eu quero relembrar aqui o que foi dito. A história do centurião nos lembra que a verdadeira autoridade nasce de um coração humilde que se rende a Cristo. E assim como aquele centurião, todos nós cristãos temos o chamado a sermos também intercessores. Aquele homem ouviu falar de Jesus, sabia que as respostas para a solução do problema, da cura, restauração e salvação daquele soldado, daquele servo, estava em Jesus Cristo. Esse é o papel de todo cristão. Somos intercessores, mas ao mesmo tempo que intercedemos, levamos Jesus àquele que precisa. É assim. Quantos oramos todos os dias aqui por alguém? Esse é o nosso papel. É o papel de orarmos pelo irmão que está precisando de alguma coisa, orarmos pelo marido, pela esposa, pelo filho, tal, mas principalmente não orarmos apenas por cura física, mas pela salvação da alma. Esse é o nosso papel. O centurião não buscou apenas por ele, até porque ele já tinha alcançado a graça, mas ele orou para que o seu servo também a encontrasse, ele orou por alguém que ele amava. Então ele nos ensina que a fé verdadeira não olha apenas para as próprias necessidades, mas leva outras pessoas aos pés de Jesus. Então nós somos chamados a interceder, nós somos chamados a orar, a clamar e a conduzir pessoas ao único que tem autoridade para salvar. Precisamos de viver uma verdadeira fé. Nós precisamos deixar de confiar naquilo que nós somos, de confiar naquilo que temos, naquilo que possuímos, e precisamos buscar entender a vontade perfeita e agradável
de Deus, a vontade agradável e perfeita de Deus para as nossas vidas. A pergunta que fica aqui é: a autoridade de Cristo para nós, a autoridade de Cristo realmente prevalece em nossas vidas? Temos vivido uma vida que demonstre realmente Cristo em nós? Será que a vontade, a autoridade de Cristo prevalece sobre as nossas escolhas? Sobre os nossos desejos, sobre os nossos hábitos, sobre os nossos relacionamentos? Será que no dia a dia a vontade de Deus, a autoridade de Cristo está prevalecendo sobre as nossas vidas? Que a fé humilde do centurião nos confronte, porque foi uma fé simples, uma fé humilde, mas uma fé profunda. Foi profundo, essa história ela é profunda. Leia depois com calma esses versículos, leia em Lucas, procure comentários bíblicos e se aprofunde nesse tema. É muito profunda esta fé. É a fé que muitas vezes nós esquecemos que também podemos buscá-la. É o poder de Deus agindo em nós. Irmãos, é o poder de Deus na sua vida agindo através de você. Está dando para entender isso? É Deus em nós, a esperança da glória. Se o povo brasileiro, se os crentes brasileiros, se a igreja evangélica brasileira entender o poder do Senhor sobre as nossas vidas, a nação será transformada, a corrupção vai acabar nesse país, os hospitais serão esvaziados, as cadeias, as delegacias serão esvaziadas, porque a autoridade do Senhor está sobre as nossas vidas, sobre o povo de Deus. Nós precisamos usar, irmãos, as ferramentas que o Senhor nos dá, e nós temos a maior de todas, que é o poder de Deus operando em nós e através de nós. Que o Senhor encontre em nós uma fé que honre a sua autoridade e transforme nossa conduta dia após dia, porque no fim de tudo, a única autoridade que prevalece é a autoridade de Cristo. A única autoridade que prevalece é a autoridade de Cristo. Que a nossa humildade, que a nossa confiança na palavra de Cristo seja a resposta para que no final de tudo nós não sejamos expulsos do banquete, pelo contrário. Que a nossa fé genuína, que o nosso comprometimento com Cristo seja motivo de termos cadeira cativa diante do banquete celestial. Portanto, o desafio para nós é nos levantarmos em fé, caminhar nesta autoridade, intercedendo com coragem, obedecendo com alegria, de modo que Cristo encontre em nós, encontre em mim e você, a fé que mova o seu coração, atraindo sobre as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Vivamos, pois, então, irmãos, esta fé, a fé, a autoridade que prevalece, a fé em Cristo Jesus. Curve sua cabeça que eu quero orar por você.